Outra maneira de formar uma estrutura é através de uma sequência de objetos. Então, vamos fazer flores e vão formar essa sequência. Também podemos fazer uma sequência de luzes. Então, posso ter uma luz aqui, outra aqui e outra aqui e formar outro triângulo. Ou posso também fazer uma sequência de cores. Vou pegar uma outra cor. Aqui. Aqui. E aqui. Uma sequência que complementa essa sequência. Veja que essas sequências formam linhas retas ou curvas. Carl Jung, especialista em psicologia, descobriu que estas figuras geométricas são símbolos que têm o mesmo significado para todo mundo. São chamados de símbolos arquétipos e formam a linguagem do subconsciente e dos sonhos. Na arte é a mesma coisa. Como a estrutura é um símbolo arquétipo, atinge diretamente o subconsciente das pessoas. Quando apoiado sobre um dos lados, o triângulo é dinâmico e estável e geralmente causa um impacto dramático. Toda linha inclinada cria um movimento dinâmico. Vou pegar uma cor escura. E no triângulo, essas linhas se encontram aqui com impacto. A linha horizontal dá estabilidade ao triângulo. Essa estrutura é muito usada em retratos e em quadros dramáticos. Também pode causar tensão, se o olho for dirigido pelas linhas inclinadas em sentido contrário. Quando o triângulo é invertido ou está de lado, cria-se uma sensação de instabilidade ou de perigo. O equilíbrio tênue geralmente precisa de ajuda de uma linha horizontal ou vertical para estabilizá-lo. O quadrado é rígido e inflexível. As linhas verticais e horizontais são estabilizadoras e interrompem qualquer movimento. Imprimem força e segurança. É a forma mais racional, sem nenhuma emoção. Neste quadro de Arcangelo Iannelli, vemos empregada a estrutura quadrada. É muito usada na arte geométrica. Veja que Masu Nakakubo a usa também. É uma estrutura racional e intelectual, e é o símbolo da Terra, imóvel, fixo. Sônia Mena Barreto é uma exceção entre artistas figurativos, que não costumam usar essa estrutura. As linhas curvas são emocionais. No caso do círculo, o olho gira em volta do mesmo ponto, no moto contínuo, de forma regular. Portanto, é estável. A estrutura oval é derivada da circular e mais fácil de ser usada, porque cabe melhor na forma retangular. É interessante para indicar uma recorrência ou algo repetitivo. Por isso, é o símbolo do Sol, a vitalidade inesgotável. A figura do 8, ou lemniscata, é a estrutura mais emocional. Quando as linhas são bem amplas, assim, cria um moto contínuo, bastante sensual e lírico. No entanto, quando as linhas são mais fechadas, cria um moto contínuo conturbado. É a forma mais instável, porque o olho não gira sobre um ponto fixo. A lemniscata é usada para temas que ligam uma figura à outra, emocionalmente, se amando ou brigando. É a estrutura mais difícil de ser criada. Uma variação é a onda, que transmite paz e ajuda o olho a atravessar quadros compridos.
linhas verticais ou horizontais, cruzando a lemniscata, dão estabilidade ao quadro. Ela é o símbolo do infinito ou da vida eterna. Neste quadro, usei todas as estruturas. O assunto é complexo e exige várias leituras. Primeiro temos um triângulo aqui e outro triângulo invertido aqui, o que cria a estrela de Davi e um aspecto místico e dinâmico. Dentro desses triângulos há uma lemniscata que une as figuras e é levemente conturbada. Para dar estabilidade ao quadro, há um quadrado aqui e uma linha vertical aqui e outra horizontal aqui. Finalmente, para dar unidade ao quadro, criei um círculo aqui. Todas essas estruturas permitem várias interpretações. Todos esses exemplos mostram que o artista precisa pensar na estrutura de sua obra primeiro. É ela que dita o ritmo que ele deseja imprimir, conduzindo o olho do espectador para os vários elementos na obra. A intenção e a temática do trabalho também tem que estar de acordo com a estrutura. Imagine tentar pintar um quadro sensual com uma estrutura triangular. Não dá, né? Mas acontece se você não pensar na estrutura primeiro. E como acontece? Observe os quadros dos artistas mais famosos para ver a estrutura e depois faça os seguintes exercícios. Com lápis e papel, desenhe um conjunto de objetos como esse aí diversas vezes, modificando a composição para criar estruturas diferentes. Nesse caso, nós temos uma estrutura triangular. Em seguida, desenhe os objetos numa estrutura quadrada. Você pode mudar a posição dos objetos ou adicionar mais uma coisa, como aqui nesse caso, mais uma garrafa. Mudando a composição novamente, podemos criar uma estrutura circular, como está agora. Finalmente, desenhe a estrutura da lemniscata. É a estrutura mais difícil de ser trabalhada.
Outro bom exercício é ir para um parque e desenhar cenas com estruturas variadas. Depois compare os desenhos. Também é interessante desenhar a figura humana em várias posições, explorando a estrutura. No design de objetos, a estrutura é muito importante. Uma embalagem quadrada sugere um produto de estilo diferente de uma circular ou triangular. As estruturas estão presentes em praticamente todas as imagens. Fotos, TV, cinema e quadros, é claro. Elas nos controlam visualmente. Portanto, é imprescindível ao artista conduzir o olho de quem vê seu trabalho no ritmo adequado para o seu assunto. É assim que ele seduz o espectador. Nesse trabalho, quero criar uma atmosfera sensual e leve. Portanto, vou usar uma estrutura ondular para combinar com a suavidade da luz e da cor.